Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa Contraponto. Programa que debate os assuntos aqui da região e também os assuntos de interesse regionais. No último programa falamos dos assuntos do Porto, dos assuntos aqui da região, do problema recorrente da falta de segurança aqui na Anchieta e hoje vamos falar de esportes. Vamos falar do Santos Futebol Clube, o clube mais famoso aqui da região, um dos mais famosos do Brasil e do mundo. E temos eleição no Santos Futebol Clube no próximo dia 6 de dezembro. Portanto, dentro de alguns dias, o clube vai escolher o seu próximo presidente, o seu próximo conselho gestor, o seu próximo comitê gestor e o seu próximo conselho deliberativo. Para falar das eleições do Santos, trouxemos aqui um dos candidatos da chapa 5, Fernando Silva. Fernando, obrigado por ter vindo, ter aceitado nosso convite para falar das suas propostas para o Santos Futebol Clube. Bom dia, David. Bom dia, amigos do programa Contraponto. Estamos aqui, agradecemos o espaço e a sua disposição para bater um papo aí sobre as eleições tão importantes do dia 6 de dezembro. Fernando, você já participou da gestão do Santos Futebol Clube. Qual foi a sua participação aí nos últimos anos no Santos? Eu participo do Santos desde 1978, quando me tornei associado. Antes disso, como um torcedor, iniciei esse amor levado por meu avô, Argenor Silva, no jogo Santos e Penharol, e desde aí me encantei com aquele manto branco sagrado. Participei em 3 gestões como conselheiro eleito, e em 2010, 2011, participei ativamente como um consultor técnico na área de futebol, montando aquele time que encantou o Brasil, e pôde ser bicampeão paulista, campeão da Copa do Brasil e campeão da Taça Libertadores da América. Tivemos uma trajetória de bastante sucesso. Muito bem. Fala um pouco das suas principais propostas aí, caso seja eleito o presidente do Santos Futebol Clube. Olha, o nosso projeto de governo, que vocês podem acompanhar no marbranco.com.br ou Fernando Silva, sfc.com.br, baseia-se num tripé, futebol competitivo, receita e interação com o torcedor associado. Isso a gente sai com 7 pilares, onde eu destaco principalmente o do santista de carteirinha não paga mais ingresso, muito importante, a base, a formação, onde destacamos a necessidade de aparelhar a base, porque hoje temos jogadores vindos da base. O Santos é considerado um dos maiores e melhores formadores e não tem uma infraestrutura adequada. Ultimamente, essa gestão primou ainda por acabar mais ainda com a base, parando e tirando do seu escopo de serviço os olheiros, né? Cancelaram os olheiros. Então, pasmem, você que quer fazer um teste no Santos ou que quer jogar nas categorias de base do Santos, tem que produzir um DVD, mandar para o Santos vai analisá-lo e, se for o caso, te chama para fazer um teste. São assim que as coisas acontecem. Nós vamos imediatamente no dia 7, depois de ganharmos as eleições no dia 6, vamos começar a restaurar todos os canais de prospecção de jogadores que se davam através do nosso projeto NAVE, da criação de subsedes, da rede de escolinhas e da rede de olheiros. Achamos que com isso a gente volta a ter a quantidade para poder aí tirar a qualidade. Muito bem. Você tem falado sobre algumas mudanças que você pretende realizar na administração do clube, na forma de gerir o clube. Uma dessas mudanças seria do funcionamento do comitê gestor, né? Então fala um pouquinho para a gente as mudanças que você pretende promover na administração do clube, em especial no funcionamento do comitê gestor hoje. Olha, o comitê de gestor, eu não pretendo fazer nenhuma mudança, eu pretendo seguir o que está escrito no estatuto. Nós criamos o comitê de gestão que tinha a ideia de ser um conselho de administração, de pensar o clube estrategicamente. Isso não tem ocorrido, houve uma deturpação do conselho de gestão. Por quê? Porque o Santos não tem comando.
Então, sem comando, você coloca todas as decisões sob votação. Ninguém assume nenhuma decisão. Então, tudo virou motivo de chacota no mercado. Qualquer fornecedor, qualquer empresário, qualquer clube que queira fazer negócio com o Santos, houve a resposta: ok, vou esperar a reunião de quarta ou quinta-feira, esperar o comitê de gestão se reunir para decidir. Isso não vai ocorrer. O regime é presidencialista e no final, o presidente tem direito de veto. Ou seja, se você trouxer um assunto à discussão e de ajuda do comitê de gestão para decidir sobre um ponto, e essa decisão não lhe agradar, você achar que está no caminho errado, você pode exercer o seu direito de veto. Isso, em 3 anos, nunca foi usado. Eu até rezei o presidente Odílio usar o direito de veto e não contratar o Leandro Damião, mas infelizmente ele não usou. Nós contratamos o Leandro Damião, uma contratação até hoje inexplicável. Dessas contratações do Santos e para o futuro do Santos, você concordou? Você vai manter o time, vai manter o técnico? O que você pretende reformular na parte de futebol, de estrutura de futebol? Eu acho que o time que vai ser deixado aí, tecnicamente, ele é melhor do que o time que a gente pegou em 2010. Ele tem mais massa de manobra. Então, eu acho que a gente indo para o mercado e buscando 2, 3 jogadores para dar sustentação a esse elenco, e principalmente conversando com os jogadores e mostrando que daqui para frente tem comando, ou seja, que eles não vão estar mais desamparados e soltos, acho que acredito que conseguiremos reverter essa posição. De hoje está com um elenco que não produz tudo aquilo que tem capacidade de fazer. Quanto ao técnico, eu digo o seguinte: o perfil do Anderson me agrada. O perfil. Existem 3, 4 técnicos que eu acho que têm esse mesmo perfil do futebol brasileiro. O que eu pretendo fazer é imediatamente conversar com ele, sentir qual a sua rotina de trabalho, como ele pensa o futebol. E se isso chegarmos a uma conclusão de trabalharmos juntos, por que não? Mas acredito que nem Marcelo Teixeira deixou um contrato até um ano mais depois da eleição. E o presidente Odílio e sua turma enfiaram goela abaixo do Santos um contrato até 2015, e se a gente não tivesse chance de trabalhar com esse treinador, certamente estaríamos pagando mais uma multa de rescisão contratual. A gente está terminando o primeiro bloco, vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta já já, não saia daí. Só uma universidade aberta ao mundo e reconhecida como uma das melhores universidades particulares do Brasil pelo MEC para levar você aonde você quiser. UNAERP. Inscreva-se. Olá, voltando com mais um bloco do programa Contraponto. A gente está com o Fernando Silva, hoje candidato da Chapa 5 à presidência do Santos Futebol Clube, que vai ter eleição agora sábado, dia 6 de dezembro. Fernando, você falou aqui algumas das principais propostas, e uma das coisas que a gente vai continuar falando disso, mas uma das coisas que as pessoas mais perguntam são os primeiros 90 dias de gestão, né? Muitos têm falado que o Santos teve um aumento aí na dívida e que se precisa de 130 milhões de reais nos primeiros 90 dias de gestão para pagar de conta. Na última reunião do Conselho Deliberativo, a situação, o clube, disse que isso é mentira. Precisa, não precisa? O que você vê de providência mais emergencial para quem assumiu o Santos hoje nos primeiros 90 dias de gestão? Olha, a gente ouve falar muita coisa, né? A gente também, quando nós ganhamos a eleição em 2009, a gente não tinha ideia do que a gente ia receber. E aquilo que a gente previu triplicou. Então, se é 130,
se é 100, se é 150, a gente tem uma estimativa de necessidade de caixa. Nós sabemos que o Santos sacou antecipadamente da Rede Globo 50 milhões. A gente sabe que em banco tem uns 30 milhões. A gente sabe e imagina que o Santos não vai pagar outubro, não vai pagar novembro, não vai pagar dezembro, não vai pagar 13º. Aí tem o salário de janeiro, fevereiro, março e abril. Curto prazo. Bota mais aí 8 vezes 6, uns 40 milhões. Sabe que tem fornecedor em atraso, vários. Tem banco. Então, eu digo que por volta de 130 milhões vai ser a necessidade de caixa a curto prazo. Gostaria muito de estar errado, mas eu sou mais pelo lado pessimista, com a experiência que nós tivemos em 2010, quando a gente começou a abrir os armários, começou a ver o extrato das contas bancárias, começaram os credores a bater na porta, aí aquilo que a gente imaginava era muito maior. A situação é muito parecida ou muito mais grave do que a de 2010. Muito bem. Bom, falando de coisas mais agradáveis, o Santos implementou o programa Sócio Rei, né? Onde ele premia o sócio que mais assiste jogos, enfim. O que você acha de bom que vai manter no programa Sócio Rei e o que você pretende melhorar aí para o sócio ser melhor tratado e ter mais benefícios no Santos Futebol Clube? Todo o conceito nosso do Sócio Rei está em santista de carteirinha, não paga ingresso. Nós temos que quebrar esse ciclo, que está um ciclo danoso ao Santos. O Santos, cada ano, está com menos associados. O Santos já chegou a ter mais do que 50 mil, tem mais do que 50 mil associados. E nós precisamos quebrar isso, quebrar esse comodismo, nada mais acontece, o cara não tem mais vontade de se associar, não vê benefício, o Santos não comunica mais nada. Então, o santista de carteirinha não vai mais pagar ingresso. Isso é um programa de pontuação e bonificação. Se você pegar, e a conta os caras falam, pô, como é que você vai cortar essa receita importante? A receita com renda para o mandante, com renda para o Santos, orçada, segundo o orçamento que foi aprovado essa semana, é de 3 milhões de reais ano. Ou seja, se a gente não tiver os 3 milhões de reais ano, a gente vai ter, né, fazendo uma conta, a gente vai pegar 20 mil associados que pagam hoje. Vamos supor que a gente recupere os 50 mil associados. Pega 30 mil associados voltando a pagar 200 reais ano. Com isso, já são 6 milhões de reais de associação. Mês, que daria 70 ano. Então, colocando do outro lado 3 milhões ano de receita com bilheteria, 3 milhões de receita ano, um orçamento de perto de 200 milhões, é insignificante. Então, você tem um programa de sócio que você recupera o teu sócio e começa a trazer mais sócios, né, com um programa de marketing agressivo. O nosso objetivo é estar perto dos clubes que mais convertem torcedores em sócios. E o clube que mais converte torcedores em sócios é o Benfica, que chegou a converter 6% da sua torcida em sócio torcedor. Nosso objetivo é tentar converter 5%. Se a gente chegar ao nosso final de mandato entregando 5%, nós vamos ter aproximadamente 250 mil sócios. Então, eu acho que toda a atenção tem que ser dada em cima disso. O sócio-rei, nossa administração, vai ser tratado como sócio-rei. Vamos começar por um cadastramento do zero. A base de dados do Santos é um lixo. A base de dados do Santos não permitiu que a gente tivesse eleições à distância. Por quê? Porque é inconfiável. Tem confiabilidade. Obrigado, David.
confiabilidade nenhuma. Então a gente vai fazer um recadastramento total em cima disso e partir agressivamente para recuperar o sócio do Santos e começar a fazer novas adesões. E o santista de carteirinha não vai mais pagar ingresso. Isso eu digo que está num projeto. Não é simplesmente não pagar. Ele vai ter que ter alguns pré-requisitos para não pagar ingresso. E a gente vai exponencializar essa receita, sem dúvida nenhuma. Bom, o Santos Futebol Clube é conhecido por revelar os melhores atletas do Brasil e alguns dos melhores do mundo. Pelé, Neymar e por aí vai. Tudo isso pelo investimento que o Santos sempre fez na base, o cuidado que ele teve com a base. Você falou aí da falta de olheiros que o Santos tirou, aliás, o Santos tem cortado vários gastos, né? Tanto durante os jogos, as meninas se apresentavam no intervalo, enfim, tem feito uma série de cortes que todo mundo conhece. O que você pretende reformular na parte da base do Santos? Olha, por esse conceito no mercado que o Santos revela ao jogador, que muito jogador vem para cá. Por quê? Eu vou jogar no Santos porque o Santos eu tenho muito mais chance de aparecer do que nos outros clubes. Então, você tem bastante oferta, não pelo trabalho da base. Hoje, a infraestrutura da base do Santos é uma das piores que existe. Nós temos um campo de treinamento no CT Rei Pelé e 2 no Sabuó. Né? Os alojamentos estão na Vila Belmiro ainda, há mais de anos. Então, o que a gente pretende de prático e não blá, blá, blá que a gente ouve por aí? Construir imediatamente alojamentos no CT Rei Pelé, levar a base para lá, pegar a área que sobrar dentro da Vila Belmiro e começar a gerar receita com restaurante, buffet, academia, revitalizar a Vila Belmiro, procurar uma parceria imediata com algum clube social da cidade, algum espaço, construção de 2 campos imediato para a base começar a treinar e começar a aparelhar. Paralelamente a isso, a gente vai entrar com projetos. Primeiro, a gente vai ter que ver o quanto de impostos o Santos não recolheu, não pagou, para, via renúncia fiscal, começar a construção do nosso centro de treinamento. Mas, de imediato, nós temos que fazer a construção de 2 ou 3 andares ali na entrada do CT Rei Pelé, alojar a base, deixá-la toda junta, com condições de treiná-la melhor, construção de 2 campos para ajudar na demanda de campos que hoje a gente não tem e, paralelamente, aparelhando a base para aí sim ter a infraestrutura necessária para formar o nosso atleta de base. Muito bem. A gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta já já falando do Santos Futebol Clube. Só uma universidade aberta ao mundo e reconhecida como uma das melhores universidades particulares do Brasil pelo MEC para levar você aonde você quiser. UNAERP. Inscreva-se. Voltando então com o último bloco do programa Contraponto, lembrando que você pode fazer parte do programa, participar, sugerir pautas, reclamar da sua cidade, fazer denúncias através do Facebook do programa Contraponto e também através do nosso e-mail, contato@contraponto.tv.br. Bom, estamos falando da eleição do Santos Futebol Clube e das propostas do candidato Fernando Silva da Chapa 5. Fernando, o clube já teve futebol feminino, já teve vários outros esportes que foram encerrados em 2011, se eu não me engano, pelo final da primeira gestão do Laor, né? Qual é a sua ideia, qual é a sua proposta para os demais esportes no Santos Futebol Clube? David, eu sou super a favor do esporte olímpico, até nós temos que ter isso por lei, né, para participar de algumas isenções de impostos. Mas eu acho que toda parceria nesse sentido tem que ser capitaneada pela prefeitura e por empresários locais. O core business do Santos é futebol. Entendo que esses esportes eles compõem um plano de marketing muito bom para a marca Santos. Então, aonde eu vejo que tem um futebol de salão competitivo, um basquete competitivo, vôlei, judô, natação, que são esportes que têm tradição,
até na cidade, você tem que ter o contraponto do empresariado local e da prefeitura. Conversarei imediatamente com o prefeito com 2 objetivos. Primeiro, saber qual é a política dele para esportes olímpicos, colocar o Santos à disposição para participar num projeto de alavancagem da cidade e da marca Santos, e também para tentar uma isonomia com São Paulo no que diz respeito às crianças. Os mandos do Santos em São Paulo têm uma característica que menor que 12 anos não paga ingresso. Então, por lei municipal. Se a gente consegue a mesma situação em Santos, já melhoraria rapidamente a condição de público. Porque atrás de uma criança vem o amigo, vem o pai, vem a mãe, e isso dá aquele caráter familiar, mas aumenta a receita e o público. Então, eu acho que são medidas fáceis de tomar, que tem que ter vontade política, né? E a gente vai imediatamente colocá-las em prática. Muito bem. Uma última pergunta com relação ao novo estádio. Muita gente diz que a Vila Belmiro tem que ser ou modificada e ampliada, ou tem que deixar a Vila Belmiro e construir um estádio mais integrado, com shopping, com outras atividades. Tem gente que defende jogar somente no Pacaembu, construir em São Paulo, Cubatão, São Bernardo. Enfim, tem várias propostas e vários pensamentos sobre um novo estádio para o Santos. Qual é a sua ideia para o novo estádio para o Santos? Olha, a nossa ideia é a seguinte: primeiro, a gente não é do achismo, né? Eu acho que tem que fazer isso, eu acho que tem que fazer aquilo. Nós somos pela decisão técnica e em cima de muros, em cima de números, desculpa. A gente não fica em cima do muro, a gente toma a decisão. Essa é a nossa grande diferença perante os caros candidatos. Eu acho que o mercado vai ser dividido, tenho certeza que o mercado vai ser dividido em times que faturam mais que 150 milhões de reais ano e times que faturam menos do que 150 milhões de reais ano. Se você deixar do lado venda de jogador como um dividendo, você, numa conta simples, teria direitos de TV, marketing e arena. Eu não vejo como o aparelho Vila Belmiro pode faturar 50 milhões ano. Não existe a menor possibilidade. Daí, tomando isso como premissa, nós temos que ver qual é a saída. E a saída, para mim, é, primeiro, revitalizar a Vila Belmiro, que é a casa do Santos e vai continuar sendo a casa do Santos. Mas gerar algum tipo de receita na Vila Belmiro. Essa semana tivemos um evento no Vasco da Gama, muito importante, onde a gente pôde ver que o clube está moderno. Isso foi graças a uma parceria com o empresariado local, ressurgiu, revitalizou o Vasco da Gama. A gente pretende fazer a mesma coisa na Vila Belmiro, criar espaços que gerem receita para o Santos, tirando a administração, tirando as categorias de base de lá. E fazer imediatamente equilibrar os jogos entre Santos e São Paulo, onde está parte da grande torcida do Santos. Acho que fazendo isso, num primeiro momento, a gente começa a dar sinais de recuperação. E em até 6 meses vamos ter um estudo amplo de qual seria a melhor alternativa para o Santos. Todo mundo sabe que a W Torre acabou de inaugurar uma arena em São Paulo, uma arena espetacular, que vai sobrar muito pouco espaço para você ter uma arena em São Paulo. A viabilidade do Pacaembu, eu entendo que ela seja o primeiro item do Pacaembu de receita, para mim vai ser garagem subterrânea. Esse estádio vai ser colocado em licitação, entendo que alguma construtora, algum grupo econômico vai vencer essa licitação e, logicamente, vai procurar o Santos para ter o conteúdo. Então, eu vejo que a parceria do Santos para a cidade de São Paulo vai ser parecida com a que o Flamengo e o Fluminense têm no Maracanã. Eles jogam lá e, naquele dia que eles jogam lá, o estádio se comporta como se fosse deles, né? Então, são propostas concretas e não achismo e iludir o torcedor que vou quebrar tudo, vou botar abaixo, vou fazer outro. Até porque não vai, não tem a menor condição econômica, financeira de se fazer isso sem um amplo entendimento. Mas pequenas ações que quebrem essa
esse ciclo hoje que nós temos, que está levando a gente à estagnação, podem ser feitas e serão feitas sem dúvida nenhuma. Muito bem. Fernando, quero agradecer sua presença aqui, esclarecer para quem nos assiste que o programa convidou todos os candidatos à presidência do Santos. O programa está aberto para 5 chapas, são 5 chapas inscritas. E vou te dar aí 3 minutos para considerações finais, pedir voto, divulgar o site, as propostas da campanha e agradecer uma vez mais sua presença aqui conosco. Boa sorte aí na eleição do dia 6 de dezembro. Eu que agradeço. Sócio do Santos, porque agora nós temos que falar diretamente com o sócio, e a decisão está com vocês. Primeiro, compareça dia 6 à Vila Belmiro para votar. É super importante a sua presença. Foi com muita batalha durante 10 anos, 11 anos, que nós conseguimos mudar o nosso estatuto, permitindo essa democratização do clube, que chega ao seu limite, tendo 5 candidatos à presidência. Eu fico muito feliz de ter participado ativamente desse momento. Está participando agora como candidato. Fui o primeiro candidato do Movimento Resgate em 2001 contra Marcelo Teixeira, numa eleição que passou voto por tudo quanto foi lado e nós fizemos 45%. Após isso, houve uma mudança de estatuto que inviabilizou a minha candidatura. E assim que o estatuto mudou, volto a ser candidato natural do nosso grupo político. Trabalhei 20 anos numa grande empresa brasileira, saí de engenheiro trainee, cheguei à vice-presidência. Trabalho há mais que 10 anos no mercado de entretenimento, com empresas ligadas ao futebol. Sou sócio do Santos há mais que 30 anos. Participei ativamente em 2010, 2011, na área de futebol, montando aquela equipe que encantou o Brasil. Ganhamos os títulos de bicampeão, Copa do Brasil e Libertadores. E peço a você o seu voto no dia 6, para a gente, através de um maremoto, limpar para fora, ou jogar para fora toda essa ineficiência que se implantou no Santos Futebol Clube. Portanto, dia 6, juntamente com o meu vice, Reinaldo Guerreiro, um grande santista aqui da cidade de Santos, estaremos lá te recebendo e recebendo o seu voto na chapa 5, Mar Branco. Contamos com você e o principal de tudo é coragem para modernizar e ousadia para ir além. Muito obrigado, David, pelo espaço. Espero poder voltar aqui para a gente já conversar sobre o futuro do Santos, como na presidência do Santos Futebol Clube. Tá certo, muito obrigado. O site para o pessoal ver as propostas? Olha, as propostas estão no marbranco.com.br, Fernando Silva sfc.com.br. Por favor, acessem, divulguem e tenho certeza que a gente vai chegar lá junto. Ok. Esse foi mais um programa Contraponto, discutindo aqui as eleições, os assuntos do Santos Futebol Clube. O associado aí, fica a dica para votar, dia 6 de dezembro, definir o futuro do nosso clube. A todos, obrigado pela audiência, fiquem com Deus e até o próximo programa.